A Comissão Europeia lançou a Estratégia de Preparação da União, que é um plano que sugere que os cidadãos dos Estados-membros estejam prontos para sobreviver por pelo menos 72 horas sem ajuda externa. E o guia recomenda que cada família tenha em casa uma reserva mínima de alimentos, água potável, medicamentos, baterias, lanternas e outros itens essenciais. Agora, a matéria continua falando, é da jornalista Karina Michelin. Ela continua falando: não é mais apenas uma diretriz técnica ou um gesto de precaução. É a consolidação de um novo clima político e psicológico, a preparação civil como resposta a essa iminência do colapso. E a iniciativa apresentada pela presidente da comissão surge em um contexto de crescentes tensões geopolíticas, ameaças cibernéticas e desastres naturais. Olha, para testemunhar, eu preciso ler essa mensagem da Inês Gil. Então, ela mora no Japão. Ela fala: bom dia, direto do Japão. Eu cheguei agora. Aqui, a gente já está estocando alimento há Olá, meus muito amados tempo. irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, diante das incertezas do mundo, de tantas crises, de tantas guerras que nós estamos escutando falar, de tantas coisas que nós precisamos estar providenciando, os nossos irmãos católicos também estão atentos e estão se preparando. Pois é, diante dessas incertezas, muitas pessoas estão buscando se informar e se preparar para possíveis crises. Nossos irmãos católicos não são exceção. Eles acompanham os acontecimentos globais com atenção e adotam medidas preventivas para garantir a segurança de suas famílias e comunidade. A preparação não se trata de medo, mas sim de prudência. Muitos entendem a importância de estocar alimentos, águas e itens essenciais, garantindo que possam enfrentar tempos difíceis com muito mais segurança. Além disso, valorizam a união familiar, a solidariedade e o apoio mútuo em momentos de necessidade. Então, meus amados irmãos, vamos continuar escutando agora, juntamente com Miriam Rios e também com Lucas Gelásio, eles que são da Igreja Católica, que são cristãos, eles vão estar passando para nós acerca também dessa prudência de estarmos atentos, de estarmos nos preparando, de estarmos fazendo o nosso kit de emergência. Eles também estão trazendo para nós uma conscientização sobre a necessidade de estar pronto para qualquer situação, meus amados irmãos. Então vamos juntos, porque a busca por informações corretas e por estratégias de prevenção mostra que a responsabilidade e o cuidado com o futuro são preocupações compartilhadas por muitos. Então eles estão compartilhando para estar também nos ajudando. Assista até o fim para você estar. A Comissão Europeia lançou a Estratégia de Preparação da União, que é um plano que sugere que os cidadãos dos Estados-membros estejam prontos para sobreviver por pelo menos 72 horas sem ajuda externa. E o guia recomenda que cada família tenha em casa uma reserva mínima de alimentos, água potável, medicamentos, baterias, lanternas e outros itens essenciais. Agora, a matéria continua falando, é da jornalista Karina Michelin. Ela continua falando: não é mais apenas uma diretriz técnica ou um gesto de precaução. É a consolidação de um novo clima político e psicológico, a preparação civil como resposta a essa iminência do colapso. E a iniciativa apresentada pela presidente da comissão surge em um contexto de crescentes tensões geopolíticas, ameaças cibernéticas e desastres naturais. Então, essa pessoa enfatizou ela chama von der Leyen, enfatizou a importância de sistema de alerta precoce e da preparação individual para enfrentar crises iminentes.
E essa estratégia também não se limita somente ao armazenamento doméstico, isso que eu achei interessante. Propõe também, em Lucas, a realização de exercícios de simulação, a inclusão de cursos de preparação em escolas e o fortalecimento da cooperação entre civis e militares. Além disso, prevê a criação de um centro de crise para coordenar respostas às emergências em nível continental. Quer dizer, alguma coisa eles estão sabendo, eles estão acompanhando, e nós, como cristãos católicos, estamos acompanhando o que Deus vem nos revelando através do Padre Oliveira, da Freira Nordestina, através dos anjos, através do Espírito Santo. Ele vem nos revelando que nós temos que nos preparar. E, de repente, essa notícia, em alguns meios de comunicação, saiu também num jornal importante de Portugal. Mas eu não vou ler tudo aqui, que a gente quer conversar com o Lucas, e para isso ele está aqui hoje para nos falar sobre isso, o que está acontecendo, né, Lucas? O que está acontecendo, Lucas? Boa noite, Miriam. Boa noite a todos os que estão ouvindo. De fato, a cada semana que passa, nós temos notícias que confirmam as revelações e mostram como tudo está prestes a acontecer exatamente como foi revelado. Já faz alguns anos que eu tenho anunciado o conteúdo dessas revelações, e até daria para dizer que começou em 2020, quando eu recebi as revelações do Padre Oliveira, e as revelações dele mostravam o que ia acontecer em 2020, 21, 22, 23, 24, e tudo que aconteceu nesses anos, tudo que estava profetizado para os anos anteriores aconteceu exatamente como tinha sido profetizado. E de 2025 até 2028 só mostrou coisas ruins passando rapidamente. Então ele não viu os detalhes especificamente de cada ano, mas dá para entender que de 2025 até 2028 é como se só tivesse notícias ruins na televisão, catástrofes, fomes, conflitos. E em 2029, portanto, ele viu o fim disso e as coisas voltando ao normal, na verdade, ou voltando a uma situação melhor que antes, né, com finalmente a paz. Então, dá para interpretar, a partir dessas revelações, que de 2025 a 2028 nós teremos esse período de um grande conflito mundial. E, conforme também uma revelação da Freira Nordestina na virada do ano, quase na virada do ano passado para esse ano de agora, ela viu uma cena que era um urso marrom andando por cima de soldados, o que dá para interpretar que é a Rússia, o país simbolizado pelo urso, vai avançar sobre mais algum espaço na Europa, né? Porque ela já está ocupando uma parte da Ucrânia, mas ainda tem outros países pela frente para ela marchar rumo aos seus principais objetivos. Tem algumas revelações mais antigas, como por exemplo a da Beata Helena Aiello, mas que foi confirmada, foi repetida pela Freira Nordestina, que é a de que esse país que eu citei há pouco, com a letra R, ele vai avançar sobre vários países da Europa. Também tem outra profecia, a do Alois Erlmeyer, e também de outros místicos que confirmam isso também. E então nós podemos entender que se a freira viu isso para acontecer neste ano de agora, e também ela viu que quando a Rússia explodir algo na Polônia, a França vai reagir declarando conflito contra o país citado em Fátima. Então esse vai ser o início da terceira G. E se começa com um ataque na Polônia, e neste ano de agora vai avançar sobre mais países, esse país do qual nós estamos falando, portanto a terceira G vai começar neste ano. Nossa, e por isso olha o Padre Oliveira só um viu... minutinho, só um instantinho. Eu quero até confirmar aqui que a Mariana Monteiro, ela fala assim, aqui na União Europeia, ela mora na Europa, foi notícia em vários países, mas ninguém explica o porquê. E achei muito estranho. É isso. Por favor, continue, desculpa. Não, tranquilo. Então, isso confirma a visão do Padre Oliveira para 2025 em diante,
E todas as profecias acabam se encaixando e uma confirmando a outra. E o nosso cenário atual é justamente esse, de que para tentar resolver essa situação entre a Ucrânia e a Rússia, o Trump tomou umas decisões bastante difíceis e bastante complexas e controversas de ficar negociando, eu vou ajudar, não vou ajudar, vou ajudar, não vou ajudar, depende do que vocês me derem em troca e tal. E isso fez com que a Europa percebesse que a aliança que eles esperavam que teriam é mais frágil do que eles imaginavam. E, portanto, eles têm que fazer algo por si próprios para se defender. Não podem depender mais dos Estados Unidos. Bom, se a medida do Trump nesse sentido é boa ou ruim, eu nem vou entrar no mérito, mas porque os seus eleitores deles estão pedindo para ele fazer isso, ele está apenas atendendo ao eleitorado, né? E esperamos que ele tenha cartas na manga para lidar bem com essa situação, se ela sair do controle. Mas o que está acontecendo é justamente isso. A Europa percebeu que deve agir. E ao agir, percebeu que está em um risco maior, porque se a Europa reagir, vai ter também uma reação a essa reação vinda da própria Rússia. E logo o conflito está cada vez mais próximo, porque se realmente a Europa começar a mandar tropas para ajudar aqui e ali, ou começar a ter armamentos nucleares, bom, se chegar à Polônia, por exemplo, então já vai ter ali um motivo para um avanço da Rússia. Então nós estamos num cenário em que isso está prestes a acontecer. Só faltam os peõezinhos avançarem até o ponto certo para que venha a reação do urso, né, que vai começar pela Polônia e depois que conseguir isso, vai por mais países. Então é exatamente por isso que a União Europeia está fazendo esses comunicados para que as pessoas se preparem, porque quando isso acontecer vai ser rápido, não é como quando foi na Ucrânia foi aos poucos, foi caminhando, mas foi uma quando escalada. começar, mas quando for algo que envolva bombas nucleares, vai ser de uma hora para outra, todo mundo tem que entrar em casa e fechar tudo para não, né? Porque o caos começa. Primeiro, bom, nós não sabemos se vai ser nuclear ou não, mas se for alguma bomba, alguma arma biológica, pode contaminar a água, pode contaminar o alimento. Então tem estoques. Se for uma invasão terrestre, bom, as coisas estarão perigosas. Fiquem em casa, não saiam. Que se não pode sair de casa, não pode trabalhar, não vai ter nada para comprar no supermercado, não vai ter ninguém para vender no supermercado. Não é como na época do coronavírus, em que as pessoas ainda poderiam, em algum horário do dia e tal, dependendo das restrições. Não, no momento de conflito, não tem nenhuma opção. Não vai ter teleentrega. Vai todo mundo ficar em casa com aquilo que tiver estocado, né? Então é por conta disso. Eles perceberam o cenário em que acabaram se colocando e que o mais prudente realmente é se preparar para isso. As profecias que falam sobre os detalhes dos países invadidos, como por exemplo a do Zermayer, eles dizem que chega até a França. Então não chega até a Espanha e Portugal, mas ainda assim sempre tem alguma coisa que possa repercutir nos outros países, né? Por exemplo, pode parar de chegar algum alimento, pode ficar sem luz por algum suprimento ou alguma coisa que foi atingida no meio do caminho. Eu não sei de onde é que vem a energia elétrica da Espanha e de Portugal, mas muitas coisas podem acabar sendo danificadas por efeito colateral, porque eles dependem de outros países, né? Então, realmente, é algo que vai atingir o mundo inteiro, não só a Europa. E tenham água, quem está me ouvindo e for de um desses países europeus, tenham água, estoque de água e de alimento em casa, rádio de pilha, conforme eles estão orientando, né? E pilhas, baterias, tudo isso é muito útil, porque eu vou dar o exemplo do que aconteceu em Porto Alegre, que eu mesmo vivi. Quando chegou a enchente e ela atingiu o centro de Porto Alegre, demorou algumas horas até faltar luz. Então, depois que faltou luz, a água começou a entrar, acho que era de manhã, passar pelo muro de contenção, a água começou a atravessar também por conta do chão
dos bueiros, e daí em algumas horas já não tinha mais luz, e quando não tinha mais luz, não tinha como carregar o celular, não tinha mais como usar o celular. Depois de algumas horas ou dias também, não tinha mais sinal de antena de celular. Então o celular não servia para nada, porque você não podia usar a internet, não podia nem ao menos ligar. Então, como é que as pessoas vão saber qual é o caminho mais adequado, onde é que está perigoso, onde é que não está? Pelo rádio. Daí liga o rádio, põe a pilha ali e vai ouvindo. A pilha. Porque o que vai estar sendo noticiado o tempo todo, ó, tal rua está livre, tal rua não está. E o que eu falei é sobre um alagamento, mas em qualquer país que esteja em um conflito bélico, pode ter também alagamento se extravasar uma barragem, ou pode ter também alguma outra coisa, como incêndio, né, bombardeio, enfim, contaminações. Se for nuclear, eu nem sei quais são as possibilidades, mas radioatividade é também um risco, né? Mas tudo isso que nós estamos falando não é para apavorar as pessoas, é para preparar as pessoas Exatamente. para que elas fiquem Exatamente. tranquilas quando chegar a hora. Porque uma coisa é a pessoa ser pega de surpresa, ela pode ficar totalmente desesperada. Outra coisa é a pessoa já estar preparada e saber exatamente o que fazer. Então, se já tiver estoque, vai ser, eu vou fechar a minha casa, vou ficar aqui ouvindo rádio. E isso vai me deixar tranquilo, eu vou ficar rezando, claro, tem que ter sacramentos e tudo, porque isso é o que vai dar força no coração, na alma, para suportar a adversidade. Agora, Claro. ser pego de surpresa ou ficar negando, não, isso não vai acontecer, e daí quando acontecer, a pessoa vai ficar mais nervosa ainda. Porque além É. de não ter se preparado, vai ferir os próprios conceitos pessoais dela. Nossa, se eu estou errado quanto a isso, eu posso estar errado quanto a tudo, então a pessoa vai ficar mais desesperançosa. Eu lembro que um ano atrás, mais ou menos nessa época, nós fizemos uma live em que eu falei exatamente isso. Tenho rádio de pilha, estoque de alimentos aí Isso, dentro de isso. casa. E daí nós fomos muito criticados e atacados. Ah, estamos Fomos. espalhando terror, Fomos. né? E daí Fomos. deu poucos dias e todo mundo no Rio Grande do Sul estava precisando disso. É. Eu me lembro, eu até comentei com você que eu já tinha comprado a pilha, já tinha comprado o rádio, eu já tinha comprado vela e fósforo também. Eu só não tenho armazenado é água e tem que ter também alguma coisa para É. fazer a água ficar potável. Isso eu E ainda não me filtro em preparei. casa, né? Filtro em casa é muito Filtro, importante filtro. também. Eu vou E comprar, não eu só ainda de não tenho. torneira, porque bom, claro, de torneira é bom também, né? Mas é bom não depender da água encanada. Quem tiver como, mora no interior, enfim, né, tem um poço. E quem É mesmo. não mora no interior, bom, tenha também água comprada, um estoque de água em garrafa mesmo, né? Pois Aquelas é, de a água, 5 a água é litros. a única coisa que eu ainda não armazenei, eu quero armazenar. A Viviane Silva está dizendo que ela mora na Itália. E que lá na Itália, aqui mesmo, falando das guerras, dos noticiários, o pessoal parece Sim, estar anestesiado. O Estela, sim, o Lucas também já disse aqui uma vez, eu até comentei, testemunhei que lá atrás, quando eu era 50 anos atrás, quando eu era criança, os meus pais compravam aquela compra do mês que aquela compra durava 2 meses em casa, assim, e a gente ia de 2 em 2 meses no mercado. Aquele básico, o arroz, o feijão, não sei o quê, bastante. durava, né, por 2 meses. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode começar a fazer devagarzinho. Os itens básicos, né, por 2 meses, mas assim, nós não sabemos quando isso vai atingir o Brasil. Mas, então, até lá podem ir repondo, usando e Vai repondo, repondo. né? Vai usando a quantidade de uma semana, depois compra mais uma semana, vai usando mais uma semana, senão pode ficar velho, né? Mas latas, essas coisas de conservas duram bastante, os alimentos não perecíveis, e até. Bom, mas por que a água? Se a água da torneira e eu tiver um filtro já não é o suficiente? Em um momento de colapso, como foi o de Porto Alegre, durante as enchentes do Rio Grande do Sul, a região alagada não tinha mais o esgotamento funcionando. Então Exato. a água ficava parada nas caixas d'água. Então as orientações das pessoas daquela região era não usar a água da torneira. Então era justamente comprar água no mercado. Então uma das primeiras coisas que se esgotou em Porto Alegre durante a enchente foi a água. Foi Eu não sei água se vocês mineral. lembram, na época do coronavírus, uma das primeiras coisas as primeiras coisas que se esgotavam nos mercados eram itens de higiene básica, como por exemplo É. papel higiênico, o mesmo álcool em gel, esse tipo de coisa, esgotou muito rápido. Então isso é o que eu recomendo para vocês, que vocês tenham itens de higiene, porque esses vão ser os primeiros a acabar.
e a água também, vão ser os primeiros a acabar. Agora, isso principalmente para quem vive na Europa, nos países que podem ser afetados imediatamente pelo conflito. Então, aqui no Brasil, para nós sabermos quando isso vai acontecer, nós temos que acompanhar as notícias, porque as movimentações políticas estão bastante graves, não sabemos quais serão as consequências disso, nós não sabemos quais serão as causas desses conflitos, mas as revelações dizem que é no contexto do comunismo. Portanto, temos que ficar atentos a esse tipo de situação. Quando a política começar a ficar, a ter perseguições mais graves, esse eu entendo que é o momento em que tudo pode estourar e que é melhor as pessoas ficarem em casa, rezando, com consumindo aquilo que guardou, para não se expor ao risco, né? Vamos rezar e esperar que tudo se resolva. Agora acabei de saber que um ano atrás a Inglaterra já estava, o ministro inglês já estava pedindo para que se fizesse o armazenamento, e a palavra de Deus sempre diz, como nós estamos dizendo aqui, o Lucas Gelás há mais de um ano, não é para alarmar, não é sensacionalismo, é para que cada um se prepare. E aqui na matéria que eu li também, agora antes de abrir a nossa live, a jornalista Karina Michelin também diz exatamente isso, que eles querem, inclusive, organizar nas escolas para que os alunos fiquem preparados para saberem como eles vão fazer, o que eles têm que fazer. Então, não é uma coisa da nossa cabeça de achar, nós estamos aqui Não, isso já está virando quase que... como é que eu vou dizer? Já está virando uma coisa que tem que acontecer, que tem que fazer, que tem que se preparar. Né? As autoridades já estão preocupadas em alertar a população para que elas se preparem para uma iminente, uma possível falta de qualquer coisa em 3, 4 dias, que a gente sabe que pode ser muito mais se acontecer essa, que a gente pode falar a palavra entre esses estados, né, do urso, entre os outros países, e afeta o mundo inteiro, afeta o mundo inteiro. Então não é para aterrorizar ninguém, nós estamos aqui só comentando que agora já está a nível de jornalistas internacionais, de primeiros ministros de países, falando a mesma coisa que o Lucas vem falando aqui há um ano conosco, sobre as É, profecias. mas o mais urgente não é a parte material, o mais urgente é a parte espiritual. Porque se faltar o material e o espiritual estiver em dia, Deus vai agir com aquilo que falta. Vai. Os anjos levarão para as pessoas aquilo que falta. Então, tenham como uma urgência maior, antes mesmo de fazer o estoque, vão ao confessionário. Antes mesmo Isso. de montar um refúgio, material, montem um refúgio no coração de vocês, façam uma oração sincera, pedindo ajuda a Deus, pedindo perdão pelos pecados, façam um ato de contrição, prometam que vão se confessar. Tem muita gente que está ouvindo que pode estar em uma situação irregular de matrimônio, ou alguma coisa que impeça de chegar aos sacramentos. Já chegou a hora de resolver isso, né? Já passou da hora de resolver isso, mas Deus está esperando ainda. Então Verdade. cheguem lá e dizem: "Oh, eu estou atrasado, mas eu vim." Se preparem, né? Nós sabemos que na Europa a situação vai ficar feia a qualquer momento. Eu não sei se passamos de dezembro nessa situação, pode ser que seja ainda em março, pode ser que seja depois, mas eu acho que é entre março e dezembro, não deve passar de dezembro, para que seja realmente necessário usar o estoque quem mora na Europa, principalmente da França até a Polônia, né, nessa linha. Mas também Então, os outros países ali. Mas é, eu acho que Portugal e Espanha serão culpados. a Vera está perguntando de Souza como é que se tem que guardar gás de cozinha. Aí É por isso que bom. eles falam. Como que guarda gás de cozinha? O botijão, né? O bujão? Botijão? É. Olha, para testemunhar, eu preciso ler essa mensagem da Inês Gil. Então, ela mora no Japão. Ela fala: Bom dia, direto do Japão. Eu cheguei agora. Aqui a gente já está estocando alimento há muito tempo. Japão. A Inês avisando que ela já está há muito tempo pela situação do mundo e precisamos prevenir. É isso mesmo, gente. Então nós estamos aqui alertando que a gente tem que se prevenir, principalmente
nossa alma, o nosso coração, essa intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a mão poderosa de Deus, a hora que ela se levanta, ele muda tudo, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode mudar o rumo de qualquer coisa, mas a gente tem que estar debaixo da mão poderosa do Altíssimo, como está no Salmo 91, o Salmo da Confiança, debaixo da asa do Poderoso, do Altíssimo. É isso que a gente veio falar para vocês hoje.